Mais uma vez nós estamos aqui. Hoje nós iremos falar sobre o poder das palavras. É, confesso mais uma vez que foi um estudo assim maravilhoso e eu sou muito grata a Deus porque assim, apesar dos conflitos, né, emocionais que gera, Deus tem sido bom e eu tenho aprendido muito. E tenho estado mais feliz ainda por poder estar tendo a condição, né, de gravar e compartilhar com vocês. Então, hoje eu quero começar falando já na Sabedoria Milenar, livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 21, que diz assim: A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que a ama comerá do seu fruto. E eu confesso que eu tive uma certa aversão sobre a ideologia do poder das palavras, né? A gente atrai aquilo que a gente fala. E assim, eu sempre tive muita dificuldade com essa questão em função da religião, né? E aí eu fui estudar um pouco mais a fundo, até mesmo para não fazer apologia a uma coisa que eu não acredito, ou algum tipo de seita, alguma coisa assim, porque eu gosto de levar as minhas coisas, a minha vida com seriedade, né? E então, quando eu li Provérbios, eu consegui mensurar o poder da morte e da vida. A vida em si é um sistema que o próprio Deus criou. Se a gente for analisar a vida desde a fecundação até a passagem pela morte, a gente vê que a pessoa passa pela gestação, que é um processo fantástico, né? Assim, imensurável, inexplicável. Eu sou mãe de 2 filhos, então assim, eu sei que a gestação, eu sinto, sei e falo com propriedade. A gestação é algo sobrenatural. A conexão de um ser humano com outro e a evolução desse ser humano dentro da gente é algo assim que só quem é mãe consegue entender com precisão a dimensão do poder da vida. E eu vi que a morte, ela é uma passagem, né? É o findar de tudo aqui. Eu acredito muito na eternidade. Porém, quando se morre aqui, tudo acaba. Então, esse estudo, assim, ele me deu a certeza da eternidade, né? Eu acredito na eternidade após a morte. Eu acredito em céu e inferno. E eu sei que, apesar de não precisarmos viver bloqueados a essa limitação, a morte e a vida no poder das palavras me deu a entender, me fez estudar as experiências da minha vida já vivida, né? Eu tenho fases da minha vida que foram um sucesso e foram sucessos profetizados. E tenho fases da vida que foram desastrosos, mas que também teve a influência de palavras negativas, analisando assim, num pente fino mesmo, sabe? Vendo o sucesso e os fracassos e vendo quais foram as atitudes que evoluíram para isso, para sucesso e para fracasso. Então, eu entendi que as palavras, elas são sementes que você lança para o futuro. Hoje eu tenho situações na minha vida de bênção que foram profetizadas, situações desastrosas que foram também profetizadas porque eu acreditei que iria dar errado, né? Então, quando a gente vai falar, nós precisamos escolher bem as palavras, porque uma vez que nós usamos as palavras de forma inadequada, nós temos 3 vertentes. A vertente de quem falou, a vertente de quem ouviu e a vertente divina, que é a semeadora, né? Então, eu chego a acreditar que palavras, elas quebram relacionamentos entre pais e filhos, quebra relacionamentos entre irmãos, quebra relacionamentos entre amigos. E as palavras, elas sempre vão, né? Mas depois que você lança, para você recolher é bem difícil.
Tem palavras que é como quebrar uma taça de vidro. Ainda que você consiga colar de volta, ela nunca mais vai ser a mesma taça, né? Então, assim, hoje eu entendo, assim, com mais precisão, que o livro de Tiago, capítulo 3, versículo 11, fala que não pode jorrar água doce e amarga da mesma fonte. Quando o Tiago fala isso, assim, é uma parábola tão bacana de se ver, que de fato não tem como você ir para uma cachoeira, para um rio, e ver a volta daquela cachoeira, daquele rio, tem vida, tem árvores, tem plantações, tem plantas ornamentais, tem plantas frutíferas, enfim. Quando você vai pro mar, água salgada, a borda do mar não tem plantação, né? Dentro do mar tem vida, é claro, mas vamos falar aqui de beira-mar, né? No beira-mar você vai ver areia. Não tem uma árvore, não tem uma plantação, não tem uma alimentação assim de fácil acesso, né? Para se pegar uma alimentação do mar é mais difícil, né? Enquanto na água doce você vai ver frutos assim, praticamente bem quase que dentro, né? Eu já fui em roças que tem pés de manga quase que dentro do rio, né? Então, assim, de fácil acesso, e Deus, ele é tão perfeito, que quando o livro de Provérbios também fala que a palavra branda acalma o furor, né? Então, assim, nós precisamos escolher bem as palavras e escolher bem até mesmo os pensamentos, porque os nossos pensamentos geram as nossas palavras, né? E pedir a Deus para moldar e termos atitudes também que venham moldar esses sentimentos. E uma das coisas que me ajudou muito, eu usei duas coisas que me ajudou muito. A primeira delas foi a decisão de somente falar palavras positivas. E eu confesso que praticar esse exercício foi bem complicado porque eu venho de uma convivência aí de depressão, né? Então, assim, é um exercício diário, a gente tem que estar sempre lutando, não pode desistir, porém, cada vez que você vai fazendo, vai virando hábito e aí vai ficando mais fácil, vai ficando mais gostoso de fazer. Então, sempre que eu penso em reclamar, em falar mal de alguém, em amaldiçoar, em falar palavras negativas em relação de alguma coisa, algum projeto, eu dou aquela paradinha e falo, não, Deus, não é isso que o Senhor tem para mim. Vai ser bênção, vai dar certo, eu vou sair dessa. E te falo mais, tá funcionando. Está funcionando. O Senhor, ele tem operado assim, de formas maravilhosas. Então eu comecei a tirar as palavras negativas, fiz um jejum de palavras e comecei a calar ao invés de falar o negativo. Em contrapartida, eu comecei a usar palavras de futuro. Eu acredito que eu vou sair dessa situação, eu acredito que vai melhorar, esse projeto vai dar certo, a situação vai mudar e eu vou descobrir uma forma de sair dessa. E os 8 primeiros dias foram os mais difíceis, né? Que é de uma segunda a outra segunda que eu fiz, né? Mas aí você escolhe o dia, fica aí esse desafio, que é um desafio que foi muito gostoso de fazer. E eu comecei a usar a palavra de futuro para melhorar mesmo a minha situação. E o que me chamou a atenção também foi lá em Marcos 12, 34, que fala assim, a parte B do versículo: a boca fala do que o coração está cheio. Do que você tem enchido o seu coração? Em uns vídeos atrás nós falamos sobre a porta de entrada dos olhos e dos ouvidos, né? Que são as portas mais fortes dos 5 sentidos para a entrada da nossa alma. O que você tem visto? O que você tem ouvido? Você está acreditando no que você está vendo? Você está acreditando no que você está ouvindo? Porque quando você decide a profetizar suas metas, a profetizar o seu futuro, a profetizar o bem, você começa a criar um destino diferente, um destino baseado na fé.
E a Bíblia fala, a sabedoria milenar fala que a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê. Então, às vezes, você não vê mais saída. Às vezes, você não vê mais futuro. Às vezes, não tem mais jeito. Porém, se você começar a profetizar que vai dar certo, profetizar a bênção e acreditar, aí a fé entra. É aí que Deus entra em ação. Porque quando você acredita que você não tem mais condições de fazer nada, que para você não tem mais jeito, que para você acabou, Deus entra. Porque aquilo que nós podemos fazer, para quem é leitor da Bíblia sabe, que quando Jesus Cristo foi ressuscitar Lázaro, ele falou: tirai a pedra. Por quê? Aquilo que nós podemos fazer, aquilo que está no nosso alcance, é de nossa responsabilidade realizar. Mas aquilo que vem, que não tem mais jeito, a gente não consegue mais fazer, o milagre, assim dizendo, melhor dizendo, né? O milagre é com o Senhor. Então, se você hoje precisa de um milagre, comece a filtrar o que você está vendo, o que você está ouvindo, porque isso influencia a sua fé. E se tem uma coisa que não pode ser abalada na vida de um ser humano, é a fé de que tudo vai melhorar. A fé de que tudo vai dar certo. A fé que amanhã pode e vai ser melhor. Eu espero mais uma vez estar contribuindo com a sua vida emocional, sua vida espiritual, sua vida mental e, por que não dizer, também financeira. Um abraço grande, muito obrigada por me ouvir. Compartilhe esse vídeo com pessoas que são viciadas, que está em depressão, que está saindo de depressão, porque eu acredito que nós podemos plantar boas sementes, que nós podemos lançar essas pessoas para um futuro melhor. Paz e prosperidade, que o Senhor seja convosco e que a vida de vocês seja diferente a partir de hoje. Em nome de Jesus, para melhor, viu? Até breve.